A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hoje eu vou ministrar sobre o Reino de Deus. Mas vamos orar primeiro? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te exalto, Senhor. E hoje, Pai, fale aos nossos corações acerca do Teu reino. Instrui-nos e ensina-nos, Espírito Santo, companheiro, ajudador, professor por excelência. Fale conosco neste dia e ensina-nos acerca do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Iniciando, eu vou ler no livro de Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, o versículo 33, um versículo bem conhecido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui Jesus está falando no Sermão do Monte. E então ele começa a falar lá em Mateus 6, 24, ele começa a falar de dois senhores, que é impossível servir dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você segue um e despreza o outro. E então ele fala que não se pode seguir a Mamon ou a Deus. E então ele começa a falar das coisas que o dinheiro adquire, dos bens materiais, para não se preocupar. Porque se buscarmos primeiro o reino de Deus e sua justiça, essas demais coisas nos seriam acrescentadas, as coisas materiais. Então hoje eu quero falar sobre o reino de Deus. Que reino é esse? Como eu chego lá? Como eu faço para conhecê-lo? Tá bom. O reino de Deus, primeiro, ele começa aqui na terra. Começa aqui no mundo material, visível, vamos dizer assim. Mas o reino de Deus é espiritual, porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4, 24. Pois é, mas como eu faço para chegar lá? Que reino é esse? Sim, muitas perguntas às vezes nós fazemos acerca do reino de Deus. Vamos tentar responder algumas delas. Sei que todas não conseguiremos, mas algumas nós vamos responder. E no decorrer da ministração, espero que os irmãos compreendam, entendam de verdade o que os irmãos precisam fazer para entrar no reino de Deus e permanecer nele. João Batista, quando começa a sua pregação, lá em Mateus 3:2, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. Jesus também, quando começa a pregar, ele fala a mesma coisa, lá em Mateus 4:17. Mas também Jesus fala em Mateus 12:28, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, portanto é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus chegou aqui na terra. Chegou através de Jesus Cristo. Mas na oração do Pai Nosso, Jesus ensina também, fala que o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E venha a nós o teu reino. O reino de Deus, então, ele vem até nós. Ele é um reino móvel. Ele não é fixo como os reinos da terra. O que é reino, então? Primeiro vamos definir o que é reino. Reino pode ser um espaço físico de um governo, um país que é governado pelo regime monárquico, é um reino, né? É um reinado. Pode ser uma situação, tal situação ou tal problema reinou na vida de fulano por tanto tempo. Então, a princípio, o reino é um tipo de governo, seja governo político, através de um rei ou da monarquia, ou seja, um governo de situação. Uma situação boa ou ruim,
Não, a prosperidade reinou na vida do fulano até hoje. Ou, na vida do fulano está reinando o caos. Fulano precisa de sair dessa situação porque está complicado. Então, para entender o primeiro que é reino, seria isso. Algumas situações ou um governo, uma forma de governo. Nós aqui do Brasil quase não entendemos muito de reino, porque o nosso regime político cessou, desde a proclamação da República, o regime monárquico, o regime de reis, né? D. Pedro II foi o nosso último monarca. Então nós não entendemos muito de reino, mas Deus mandou Jesus chegou à Terra para implantar um reino, o reino dos céus, ou o reino de Deus, conforme você prefira chamar, ou prefere chamar. Mas a forma de governo é monarquia e soberano. Jesus é o rei. O Pai, Deus Pai, deu a ele todo o poder para governar sobre todas as coisas, o que há no céu, o que há na terra e o que há embaixo da terra. Sim, Jesus é o Rei dos Reis. Ele governa sobre todas as coisas. Mas não é sobre o governo que eu quero falar, é sobre o reino. Se eu não me submeter, para eu entrar nesse reino, eu tenho que me submeter ao monarca dele, a Jesus. Então esse seria o primeiro passo. Aceitar a forma de governo de Jesus e entrar no seu governo, no seu reino. Amém? Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Bom, essa é a primeira dica do que é o reino. Não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo Paulo também dá uma segunda dica lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Sim, então nós temos algumas dicas. Não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ela não é palavras, é virtude, ou seja, é um princípio de virtude, o princípio do reino, faz parte. Então, meu irmão, como é que eu faço para seguir o reino, para ir, para eu fazer, para agradar o rei, né? Para eu entrar num governo, num reino e permanecer nele, eu tenho que agradar o rei deste reinado. E o reino espiritual, ou o reino de Deus, é governado por Jesus. Ele é o rei, ele é o soberano. As decisões são dele. Enquanto nós estamos nesse corpo, vamos dizer assim, enquanto estamos caminhando aqui na Terra, eu me submeto a ele pelo sistema de governo. Eu ainda não fui transportado. Mas a palavra de Deus fala justamente do transporte, que nós fomos transportados. Vamos ver? Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que é isso? Vamos voltar lá no 12 e ler até o 13, o 14. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Então esse transporte que eu faço do reino das trevas para o reino de Jesus, que é o Filho do amor de Deus, é a remissão dos pecados através do sangue de Jesus? Sim. O sangue que verteu lá na cruz do Calvário é o meu passaporte para trocar de reino, para eu ser transportado. Meu irmão, você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, ou o reino de Deus, o reino dos céus. Quando você aceita Jesus, que pagou o preço
pelo seu pecado lá na cruz do Calvário. E pelo sangue derramado ali na cruz do Calvário, nós recebemos esse passaporte. Então somos transportados. Mas Nicodemos ficou preocupado com essa situação. Ele era um líder do Sinédrio, famoso, conhecido, e ele não quis que essa sua fama o atrapalhasse. Então ele foi procurar Jesus à noite e perguntou: como eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus responde para ele. Essa história está narrado no livro de João, no capítulo 3. Então ele diz: é necessário nascer de novo. E então imagina o susto de Nicodemos, né? E ele fala: como posso eu, sendo adulto, nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E então Jesus responde. O versículo 3, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica assustado e pergunta: como eu faço isso? E Jesus, lá no 5, versículo 5, ele responde: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entendeu? Então, o primeiro passo, qual é o reino? O reino é um reino espiritual. O reino de Deus, do qual o rei é Jesus. Como eu faço para entrar? Nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Do Espírito, quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Quando você se submete ao poderio de Jesus através do seu sangue, que foi vertido lá na cruz. E nascer da água? Você é sepultado através do batismo, e quando tira você da água, você nasce de novo. Nasce da água e do Espírito. Por isso, irmãos, é necessário, Jesus fala bem claro para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Senão não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Sim, mas existe vezes, irmãos, que nós aceitamos Jesus, nos submetemos à sua autoridade, e o sangue de Jesus, que foi vertido lá na cruz, nos salva. Então eu mudo de reino, eu sou transportado para o reino de Deus. E aí eu sou batizado, então eu sou um cidadão do céu. Ah, eu ainda estou caminhando aqui na terra? Sim, mas você foi transportado de um reino para o outro. Mas você ainda tem alguns costumes do seu antigo reino, o reino das trevas. E aí começa a primeira batalha entre o reino das trevas e o reino da luz, o reino do amor de Deus, o reino de Jesus. E eu quero que você compreenda, irmão, essa batalha é sua. Jesus já venceu a maior batalha, que foi morrer na cruz, e nos dar o direito de ser transportado para o reino de Deus, que é o reino de Jesus. Mas quando você se submete a este reino, você o aceita, então vem as batalhas entre os dois reinos dentro de você. Não é fora não. Fora são as consequências da batalha de dentro, na nossa mente. O diabo não vai abrir mão tão fácil de você. Ele te usava de várias maneiras. Se você parar para pensar, você era usado pelo diabo, mesmo que você não decreta isso. Você era usado porque você permitia que ele te usasse. Você deixava. Às vezes era até prazeroso o que ele fazia através de você. Você aprontava, não é? Eu também aprontei. E isso é ser usado pelo diabo. Parece que não, né? Eu que fiz, eu que tomei a decisão, foi eu que fiz. Sim, mas o reino de Deus nos deu opções, escolhas. E as escolhas são minhas. As opções são apenas colocadas diante de mim. Seja por Deus, através da sua palavra, a Bíblia, seja por Satanás, através de sugestões na minha mente. As minhas vontades.
E então começa a luta interna entre eu comigo mesmo. Interessante, né? Pois é, você começa a lutar entre o seu antigo eu e o seu novo eu. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala que o homem interior luta com o homem carnal. O homem interior é o seu verdadeiro eu, é o homem espiritual. É o homem que quer definir o seu caminho no mundo ou no reino de Jesus, no mundo espiritual. O mundo espiritual se entrelaça com o mundo material, mas não é o mesmo. O mundo material é palpável, você pega, você toca, você sente. Ele tem sabor, tem prazer. E o mundo espiritual também. Lá quando Jesus fala aqui com Nicodemos, vamos ver uma definição que ele fala. Ele fala: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, quando você nasce do Espírito, você só sente. Você é como o vento, você sente. Mas ele tem sabor? Não. Tem sensações às vezes. Mas a maior instrução que nós podemos ter, ele tem diretrizes. O reino de Deus tem diretrizes. A Bíblia é sagrada. Tudo aquilo que eu for tomar a decisão, ou melhor, tudo aquilo que eu decidir, a partir do momento que eu nasci de novo, eu preciso que seja dirigido pela Bíblia, que seja segundo a instrução do reino do qual agora eu sou cidadão. Você passou a ser cidadão do céu, ou nós passamos a ser. Então a Bíblia Sagrada passa a ser a minha diretriz, ela é a constituição deste reino. E eu preciso segui-la. E aí podemos perguntar, mas e se não der? Se não der, teremos problemas. Nos dois reinos. Irmão, nos dois reinos teremos problema no reino de Deus, porque não seguimos a Constituição, e no reino dos céus, do reino das trevas, porque nós já temos o passaporte do reino do céu, do reino de Deus, mas ainda fazemos coisas com as leis do reino das trevas. E então, sendo inimigo do reino das trevas, tem uma certa lógica que nós seremos denunciados, não é? O inimigo vai te expor no reino dele, você está fazendo coisas do reino dele. Você já aceitou Jesus, já mudou de reino, foi transportado, mas você ainda segue algumas leis do reino das trevas. Você ainda faz algumas coisas conforme fazia o velho homem, interiormente. O velho homem, aquele homem interior, nasceu de novo, mas o exterior ainda tem alguns prazeres, algumas vontades, e às vezes você acaba cedendo. Vou dar exemplo. Talvez você bebia, e aí você aceita Jesus, e você se compromete com Jesus. Não é com o seu pastor, não é com o seu líder, não é com sua esposa, com seu esposo, com seu vizinho, com sua família, não. O reino de Deus, o compromisso é com Deus. Jesus é o rei. É com ele o teu compromisso, não é comigo. Não é com o teu pastor, não é com o teu líder, não. É você com Jesus. O compromisso é com ele. E como você bebia, você quebra essa regra de compromisso, que é uma regra moral, interior, dentro de você. E você bebe. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Então você acha que está tudo bem. Eu bebi escondido, ninguém viu. E você se esquece que o reino de Deus é espírito. E no mundo espiritual não tem como esconder. E você também se esquece que o diabo é espírito. E ele está no mundo espiritual, embora a maior ação dele é aqui no mundo material. Através de atrocidades, de desgrameira, de desgraças.
mas ele é espírito também. E então ele vai e te denuncia. E você é descoberto que você bebeu. E às vezes nós não sabemos como lidar com esses problemas, de fazer as coisas erradas estando no reino espiritual, no reino certo. E aí as consequências começam a complicar e eu posso até desistir de permanecer no reino de Deus. Mas intimamente, no meu interior, eu sei que o certo é eu me esforçar, eu ficar no reino de Deus, eu continuar, lutar pelo reino de Deus. E então, irmãos, existe vezes que nós, mesmo querendo fazer o que é certo, não conseguimos, porque não suportamos a pressão. Eu quero ler um versículo que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de toda a Bíblia, mas alguns versículos parece que chamam mais a atenção da gente, não é? Então eu vou ler aqui no capítulo 11 do livro de Mateus também, o versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quando você é perseguido, irmãos, e você comete erros, estando já no reino dos céus, é uma violência que faz contra você. O reino das trevas não quer abrir mão de você, então ele te leva a tomar decisões erradas, você volta ao seu antigo eu e faz coisa errada, aquilo que você fazia antes de trocar de reino, antes de ser transportado. E então você é exposto. Então eu quero que você saiba aqui, que se faz violência contra o reino de Deus. Não é de agora, a Bíblia já nos alertou. Mas é pela força que eu me apodero do reino de Deus. Não é força física, não é força carnal, é minha força de vontade. Eu tenho que aprender, eu tenho que me aprimorar, me adestrar. E quem vai me adestrar é Deus, o Espírito Santo. Ele é muito bom para me adestrar. Ele vai adestrar as tuas mãos para a batalha. Ele vai adestrar o teu espírito para que você chegue até o dia da vitória final, o dia de Jesus. Então, quando você está nessa luta, nessa batalha interior entre fazer o certo e não fazer o certo, deixar para lá, até desistir de tudo, eu quero que você saiba que é pela sua força. E Deus vai potenciar a sua força se você não desistir, se você permanecer fiel. Lute, resista, como Tiago diz lá em Tiago 4. Resista a Satanás. Mas primeiro você tem que se sujeitar a Deus. Sujeite-se a Deus e resista a Satanás, e ele fugirá de você. Por isso, irmãos, como eu entro aceitando Jesus, como eu permanecendo, sendo forte, resistindo, batalhando mesmo pela minha fé. Isso, a sua fé foi te dada, a fé para você aceitar Jesus, foi uma medida de fé, que é pela graça que nós recebemos, conforme está lá em Efésios 2, mas para eu permanecer é por a força de vontade, a sua força que você quer permanecer firme em Jesus e vai lutar para que a sua fé permaneça viva, eficaz, orando e, de preferência, orando em línguas, porque aquele que ora em língua edifica a si mesmo. Então você se edifica. Edificação, irmão, a definição é construção. Você se constrói a sua fé orando em línguas, orando em outras línguas, em línguas estranhas, a língua espiritual. E lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que quando você ora no Espírito, que é orar em língua, você ora de verdade, porque o Espírito Santo sabe o que ele vai interceder, o que ele vai pedir para você. Ah, mas eu não entendo. É assim mesmo, não é para entender. Porque se você entendesse o que você precisa mudar para ser um cidadão do reino pleno, completo, você iria desistir. Você não iria orar. Ah, Deus, tira de mim tal coisa, mas às vezes você gosta daquilo.
Então o Espírito Santo, quando você ora em língua, ele fala para o Pai exatamente o que ele tem que fazer com você e por você. E então você começa a ser edificado, a ser liberto daquelas mazelas antigas, da qual te prendiam e te deixavam escravo. Como a palavra diz, escravo do pecado. Mas com a edificação do qual você se submete espiritualmente, você se torna então um cidadão do céu, edificado, transformado, não apenas redimido. E por isso, irmãos, eu te aconselho, eu te sugiro que você se submeta à oração no Espírito Santo. Comece a orar, ore mais tempo, mais vezes. A oração em línguas, irmão, não é para você fazer lá no templo, na hora que você se emociona, ou só lá no templo, não. Ela tem que ser uma prática cotidiana. Você tem que começar a orar por você mesmo, se edificar, começar a assentar os tijolinhos de fé através da oração em língua, e você vai se edificando. Então o reino de Deus vai se materializando dentro de você. Com o passar do dia, do tempo, você começa a perceber que aquelas coisas que você fazia antigamente passaram a não te dar tanto prazer mais. Chega a tal ponto de, em determinada época, elas te enojarem. E então o reino de Deus foi implantado naquela área da sua vida, a tal ponto que aquilo não te atinge mais, você não faz mais aquilo. Se você gostava de ser esperto, espertalhão, né, nos negócios, e só levar vantagem, você passa a ser honesto. Se você vai comprar ou vender algo, você dá o preço real e paga o preço real para quem está negociando com você. Você não engana e nem deixa de ser enganado, porque você começa a perceber as artimanhas do diabo, porque você foi edificado na área de negócios. E assim por diante, irmão, nós precisamos nos libertar das mazelas antigas do reino do qual nós pertencíamos, o reino das trevas, e sermos edificados a cada dia no reino da luz, o reino do Filho do amor de Deus, o reino de Jesus, o reino de Deus. E para isso eu tenho que me submeter à legislação de Deus. E orar em língua faz parte da legislação de Deus, a nova Constituição. A Constituição que vai me levar vitorioso nesse reino do qual agora eu sou cidadão do reino dos céus. E com isso você começa, irmãos, a progredir em Deus, a prosperar em Deus, e Ele vai então começar a te usar da maneira com que Ele quiser. Não pensa que você escolhe a maneira que será usado. Ele te dará tarefas para você fazer, ou grandes ou pequenas, não é o tamanho da tarefa que te dá a sua medida. Deus é justo, Ele chama conforme a capacidade de cada um de nós, e Ele vai nos levando, nos enviando, e nos preparando para fazer aquilo que para Ele é importante. E então Ele nos fará prosperar em todas as áreas. Hoje eu vou ficar por aqui, irmãos. Eu gosto muito de falar do reino, falar de como viver no reino, que reino é esse. Mas eu quero que você prospere nele, que você seja um cidadão exemplar, que Jesus possa se orgulhar de você. Ele tem se orgulhado de você? Eu espero que tenha. Eu espero que Jesus, ao olhar para você, ele fala: olha, tá vendo meu filho fulano, minha filha fulana? É um exemplo para outros, ele edifica pessoas. Sim, irmãos, esse é o projeto. É isso que eu espero, que você se torne exemplar para o reino de Deus. E vamos parar por aqui. Outras vezes eu falarei sobre o reino, mas hoje eu quero que você entenda o reino, como você entra e como você permanece nele. Em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, venha sobre nós, cubra essa palavra, Pai, com o teu poder, envolva ela com a tua sombra e faz gerar em nós, Senhor, cada vez mais cidadãos do céu. Queremos, ó Pai, sermos útil ao teu reino, e então venha para nos usar, para operar em nossas vidas e abençoar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. Que o amor de Deus, Pai, te envolva e revele a você cada vez mais o reino maravilhoso dele.
Que a graça do Senhor Jesus seja suficiente a cada dia para você. E a comunhão do Espírito Santo te revele o reino do qual agora você pertence e te transforme cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus, que Ele te abençoe e te guarde, e que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê paz, alegria e, acima de tudo, prazer de estar no reino de Deus, um novo reino. Deus te abençoe. Amém.